Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando a inferência estatística e a gente vai fazer uma outra atividade relacionada a esse tema. Bom, hoje a gente vai estimar o valor de π de um jeito diferente. Bom, a gente tem várias maneiras de estimar o número π. Na verdade, a gente sabe como calcular o valor exato dele, né? Mas hoje a gente vai usar conceitos básicos de probabilidade, né, em inferência estatística para estimar, né, o famoso π aí, 3,14, 15, 92 e infinitas casas decimais. Bom, repara aqui, eu coloquei um círculo inscrito num quadrado. Tá? Não estou muito interessado em quais medidas eles têm aqui, mas sim nas medidas relativas deles. Né? Se você parar para pensar aqui um pouquinho, né, nessa situação do círculo inscrito, o lado do quadrado corresponde ao diâmetro do círculo. Então, vou colocar aqui. Ó. Bom, a gente já sabe como calcular a área de quadrado e como calcular a área de círculo. Então, vou colocar aqui, ó. Áreas. Do quadrado, né? Lado vezes lado, então é 2R vezes 2R. 2R vezes 2R dá 4R ao quadrado. E a área do círculo? É πr ao quadrado. Então a gente está usando aqui geometria, né? Conceitos básicos de geometria. Né? Agora eu vou misturar com probabilidade. Imagine que eu tenha aqui, sei lá, um grão de feijão na mão, tá? Que essa figura esteja no chão e que eu vá lançar esse grão em cima dessa figura. Tá? Nos parece muito mais provável que esse grão caia dentro do círculo do que fora dele, né? Afinal de contas, a área do círculo ela engloba uma grande porcentagem da área total. Mas é claro que é possível que esse grão caia fora. Né? Então, assim, é claro que nesse experimento eu não vou pensar que eu estou com um grão só, vou pensar que eu tenho vários grãos na mão. Tá? Vamos supor que eu tenha 100 grãos na mão. E eu vou jogar esses 100 grãos nessa figura, e aí agora eu vou contar quantos grãos caíram dentro e quantos grãos caíram fora. Tá? Digamos que desses 100 grãos, 80 tenham caído dentro e 20 tenham caído fora. Então, 80% dos grãos caíram dentro. Tá? Então, se 80% dos grãos caíram dentro, eu posso inferir que a área desse círculo é aproximadamente 80% da área do quadrado. Tá? E beleza, tá? Estou falando bastante coisa aqui, mas como que isso pode me ajudar a estimar o número π? Vamos dar uma olhada aqui. Né? Qual é a razão entre as áreas dessas figuras? Bom, a gente sabe calcular o valor teórico. Né, o valor exato, πr ao quadrado dividido por 4r ao quadrado. Vamos colocar aqui. Ó. Razão entre as áreas. πr ao quadrado dividido por 4r ao quadrado. Esse r ao quadrado aqui a gente consegue cancelar. Então, essa razão dá π sobre 4. Então, lembra aquele 80% que eu falei? Ou 0,8? Tá? A gente sabe que se a gente assumir, né, se a gente usar uma hipótese aqui de que cada lugarzinho nessa região tem a mesma chance de receber o grão, a probabilidade de um grão cair dentro desse círculo vai ser de π sobre 4. Certo? A gente tem que pensar aqui em relação às áreas. E aí, se a gente tem 80% dos grãos caindo, ou seja, 0,8, eu vou falar que essa proporção aqui dá 0,8. Então, se você igualar isso daqui a 0,8, 4 vezes 0,8 dá 3,2. Seria uma primeira estimativa do π. Tá? 3,2 para 3,141592, bom, na minha opinião aqui parece algo bom. Né? Pô, algo bem primitivo aqui que a gente está fazendo. Né? Vamos escrever isso aqui que eu coloquei? Né? Vamos lá, 100 grãos, 80 dentro e 20 fora, por exemplo. Então a gente sabe que a proporção 80 dentro em relação ao total, ela seria uma boa aproximação para π sobre 4. Dessa conta aqui dá aquele nosso 3,2 que a gente falou.
32 igual a 10π, π igual a 3,2. Agora, baseado em tudo que a gente viu, o que a gente pode já começar a discutir aqui? Bom, se eu tivesse um número muito grande de grãos, 1.000 grãos, 10.000 grãos, 5.000 grãos, a gente conseguiria, talvez, preencher toda essa área, né? Talvez não deixar nenhum buraquinho aqui. Se isso for possível, é claro que você teria que ter muitos grãos para fazer isso, né? Mas se eu conseguir realmente fazer isso, se eu conseguir cobrir toda a área e eu fizer essa contagem, eu conseguiria achar o valor exato do π. Agora, por razões físicas, é impossível cobrir, né, usando grãos de feijão, que são todos irregulares, é evidente, conseguir preencher tudo e não deixar nenhum buraquinho aqui, né? Mas se preocupando com a parte qualitativa, se isso fosse possível, eu conseguiria achar um bom valor para o π. Então, quanto mais grãos eu tenho na mão, melhor o resultado, né? Então, seria legal até você tentar fazer essa brincadeira em casa, né? Pegar aí uma cartolina, pegar grãos de feijão e fazer esse experimento na mão, tá? Sempre tomando cuidado, tá, gente, de você soltar aleatoriamente os grãos, tá? Você não pode simplesmente pegar aqui e sempre soltar bonitinho no meio, porque senão você está dando aí um viés para a sua seleção, né? Bom, então a gente também desenvolveu uma outra planilha para simular essa situação aí para números muito grandes de grãos de arroz ou feijão que seja. Vamos dar uma olhada lá? Bom, estou aqui com um programinha aberto. Essa célula azul aqui, ó, a gente vai colocar o número de grãos que a gente quer lançar. E aqui tem aquela imagem que é parecida com a que a gente fez na aula, tá? O círculo inscrito no quadrado. Bom, a gente tinha suposto 100 grãos naquela situação, né? Vamos colocar 100 aqui. 100 grãos. Bom, essas células cinzas aqui tem as simulações de onde vão cair os grãos. E aqui, se você parar para ver, tem uns pontinhos vermelhos que representam os grãos de feijão, tá? Então, desse nosso lançamento de 100 grãos, 86 caíram dentro, 14 caíram fora. Então, 83 sobre 100 é uma estimativa para o nosso π sobre 4, né? E isso está dando um π aproximadamente igual a 3,44. Comparando com o valor real do π, um erro aí de 9,5%. Né? Agora, é evidente que se eu fizer mais um experimento com 100 grãos, a gente deve encontrar um resultado diferente ou pode ser até que ter igual, tá, gente? Mas se eu fizer isso mais umas 2 ou 3 vezes, dificilmente não vai dar algo diferente. Vamos tentar de novo aqui, ó, lançar novamente. Ó, já foram 78 agora, né? Nessa tentativa aqui que a gente encontrou 78, a gente encontrou um erro bem baixo, menor que 1%, 3,12. Agora, fazer mais algumas vezes seguidas aqui, ó, 74, estimando π 2,96, ó, um erro aí 5,8%. Mais uma vez, ó, 3,13. Então, os resultados aí estão variando razoavelmente, né? 3,12, mais uma vez, 3,16, 3,12, 3,2, né? 3 cravado, antes tinha dado 2, né? 3 mais uma vez. Legal. Agora, e se eu aumentasse o número de grãos? Vamos colocar agora 500? Legal é que a gente consegue fazer isso várias vezes seguidas, né? Eu até consigo fazer isso com 500 grãos, sei lá, na minha casa, né? Jogando grão de feijão de verdade, mas a gente não ia conseguir fazer vários experimentos, né? Num tempo curto. Então, vamos fazer mais uma vez aqui. 500 grãos. Olha aqui, aumentaram os números de pontinhos aqui, né? Primeira estimativa, 3,28. Mais uma. 3,18. 3,12. 3,12 de novo. Mais uma vez. 3,11. Então, tá vendo? Ó, os resultados estão variando ainda, né? Talvez um pouquinho menos do que estava variando antes, né? 3,16. 3,19. 3,25, então não apareceu nenhuma vez 2, alguma coisa, né? Pode ser que apareça se eu continuar aqui lançando, né? 3,18, 3,02, ó, quase deu 2 aqui, 3,16. Então, o que eu estou sentindo aqui é que quanto mais grãos eu tenho, menor a variação dos resultados. Se eu colocar agora 1.000 grãos, 3,18, 3,128, 3,07, 3,08, 3,21, ó, erros de 2%, erros de 3%, ó, 3,03, 3,1. Então, assim, quanto mais grãos eu consigo lançar, melhor a nossa estimativa do π. Né? Se eu conseguisse lançar 10.000 grãos, olha, ó, já estamos preenchendo uma boa parte, né, da nossa região. 3,13,
3.13 de novo, quase 3.14, né? Mais uma vez, mesmo resultado, olha só, hein? 3.1476. E por aí vai, né? Só para a gente fechar aqui, vamos colocar 20 mil. Vamos exagerar aqui, 20 mil grãos. Olha, 3.1402, 0,04% de erro. Vou fazer mais umas 2 ou 3 vezes, 3.15, erro de 0,3%. 3.1356, erro de 0,2% para baixo. Pois é, essa é a ideia, né? Bom, vamos lá voltar para o quadro agora. Bom, gente, com a atividade que a gente fez hoje, a atividade que a gente fez na aula passada e todos os comentários das aulas anteriores, a gente realmente pode acreditar que quanto maior o tamanho da nossa amostra, maior a probabilidade dos resultados retratarem os verdadeiros resultados para a população, né? Bom, a gente ainda continua nesse tema inferência estatística na próxima aula. Te aguardo lá, tá? Até mais.